A videoaula aqui é para explicação sobre desenho e representação de portas no AutoCAD. Então tá aqui a representação da planta baixa. A planta baixa aqui já está a representação das paredes na apenas 06, a representação das janelas, e agora iremos fazer a representação das portas. Seguindo o roteiro, a representação das portas eu faço da seguinte maneira. São 3 elementos que compõem a porta. É a folha da porta, a delimitação da porta e o arco da porta. As portas no AutoCAD, elas são representadas desta maneira aqui, ó. A folha da porta, a delimitação do ambiente e o arco da porta. Então, para ter uma noção de como utilizar principalmente a ferramenta retângulo, eu faço uma breve explicação do plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é um plano composto pelo eixo X, que é o eixo das abscissas, e pelo eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Eixo X, o eixo deitado na horizontal, o eixo das abscissas, nome técnico dele. E o eixo Y, o eixo na vertical, a linha em pé, que é o eixo das ordenadas. Esse entendimento do plano cartesiano vai ajudar muito aqui no AutoCAD a confecção dos retângulos. Lembrando que o retângulo é aí uma das principais representações das portas. Então, eu vou dar uma breve explicação aí sobre o plano cartesiano para vocês entenderem na hora de fazer as coordenadas do retângulo no AutoCAD. Então, o plano cartesiano é composto pelo eixo X e o eixo Y. Lembrando que à esquerda do eixo X temos os números negativos e à direita os números positivos. Então, no eixo X temos os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, por aí vai. E à esquerda nós temos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, por aí adiante. Da mesma forma que no eixo Y, nós temos 2 divisões. Os números positivos no eixo Y, 1, 2, 3, 4, 5, e os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ok. Estou explicando isso aqui porque no AutoCAD ele utiliza do mesmo sistema de coordenadas. Então, quando iremos desenhar os retângulos no AutoCAD, nós iremos imaginar esse plano cartesiano. Lembrando que a representação de uma porta ela é feita pela folha da porta, que é a representação do retângulo, a delimitação, que é uma linha, e o arco da porta, que eu utilizo um círculo. Tem pessoas que utilizam um arco. Então, quando iremos desenhar uma porta, iremos fazer essa representação lá no AutoCAD. Iremos pegar um retângulo, desenhar esse retângulo,
fazer uma linha, que é a delimitação do ambiente. Pegar uma linha. Ficou grande demais. E iremos fazer um arco, que é o arco de abertura dessa porta. Para vocês terem uma noção, uma representação bem básica aí do Paint, só para representar. Lembrando que no AutoCAD fica dessa maneira aqui, ó. Retângulo, delimitação e arco. O mais difícil é o desenho do retângulo. Aqui está a ferramenta de desenho retângulo. Então, o mais difícil aqui seria o retângulo. Aqui nós temos os ambientes. Aqui nós temos 2 quartos, cozinha e sala, banheiro. Então, na hora de desenhar o retângulo da porta, a gente consegue fazer aqui o desenho livre de um retângulo. Tá vendo? Conseguimos desenhar livremente vários retângulos. Mas a intenção não é desenhar retângulos sem medidas a esmo, não. Nós iremos desenhar retângulos já com a especificação da medida. Lembrando que antes de desenhar as portas, devemos saber as medidas delas. Por exemplo, aqui nós temos uma porta de 90. Nesse quarto, temos uma porta de 80. No outro quarto, nós temos uma porta de 80 também. No banheiro, temos uma porta de 80 centímetros. E na cozinha, nós temos uma porta de 90 centímetros. Então, o retângulo que iremos desenhar corresponde à abertura da porta e à espessura da folha da porta. Se você for olhar, as portas, nós desenhamos ela com uma espessura de 3 centímetros. Então, aqui no AutoCAD, nós iremos desenhar retângulos com uma espessura de 3 centímetros e abertura de 80 centímetros para o quarto ou 80 ou 90 centímetros para a cozinha ou para a sala. Então, aqui iremos desenhar uma porta de 3 centímetros de espessura e 80 centímetros, que é a abertura do ambiente. Enfim, como é que eu faço para desenhar um retângulo com essas medidas? Para desenhar um retângulo com essas medidas, eu vou imaginar o plano cartesiano. Esse aqui é o eixo X e esse é o eixo Y. Vou chamar o comando retângulo. Primeira coisa, especificar a base do ponto. Vou especificar a base do ponto. E com o mouse eu vou puxar a orientação aí desse retângulo, só para eu ter uma noção de como ele ficará. Eu vou desenhar 4 posições aqui de retângulos. Primeira posição, eu quero desenhar um retângulo aqui nesse formato, com as medidas de uma porta, 3 centímetros de espessura e 80 centímetros de largura. Para desenhar nessa posição, eu irei chamar o comando retângulo, especificar a base do ponto, e no teclado eu vou escrever as medidas. No eixo X, 3. Para mudar o eixo de X para o eixo Y, eu vou digitar vírgula, mudo o eixo e vou escrever aqui 80. Então aqui vocês podem ver que eu desenhei um retângulo no eixo X, 3 centímetros, e no eixo Y, 80 centímetros. Ou seja, eu fiz isso aqui, ó. Desenhei um retângulo de 3 centímetros no eixo X e 80 aqui, vai ficar sem escala, né? E 80 centímetros no eixo Y. Ou seja, lá no AutoCAD, para mim fazer um retângulo com essa medida, eu digitei no teclado 3, vírgula, para mudar o eixo, 80, para eu desenhar um retângulo nesse formato.
Agora, para eu desenhar um retângulo nesse formato aqui, ó, deitado da esquerda para a direita, eu preciso digitar no AutoCAD as seguintes informações. No eixo X, vocês vão ver que ele está caminhando para o lado esquerdo, ou seja, vai ser menos 80. Vírgula, para mudar no eixo. E vocês vão ver que a altura, ou seja, o tamanho aqui na vertical vai ser mais 3. Só que eu não preciso digitar o mais, o sinal de mais. O 3 já subentende-se que é positivo. Então, indo lá no AutoCAD, para desenhar um retângulo nessa posição, aqui, ó, eu preciso fazer da seguinte maneira. Vamos lá, do zero. Chamei o comando retângulo. Especifiquei a base do ponto. Vou digitar primeira medida no eixo X, menos 80, porque ele está indo para a esquerda. Vírgula, 3, porque ele está indo para cima. Enter. Desenhei um retângulo com as medidas de 80 por 3. 80 centímetros no eixo X, 3 centímetros no eixo Y. Desenhei esse retângulo. Agora, para eu desenhar um retângulo nesta orientação aqui, ó, para baixo, nessa orientação, para mim desenhar ele no AutoCAD, eu preciso das seguintes coordenadas. Preciso digitar primeiramente o eixo X, menos 3, porque se aqui é o ponto inicial dele, e ele tá caminhando para a esquerda, vai ser menos 3, vírgula, menos 80. Quero que vocês aí compreendam que o ponto inicial está sendo aqui, ó. O retângulo está nascendo aqui. Se ele está nascendo aqui, a medida do eixo X está caminhando para a esquerda, então vai ser negativo. E a medida do eixo Y está indo para baixo, então também vai ser negativo. Menos 3 e menos 80. Ou seja, deixa eu apagar aqui para ficar melhor visualizar as cotas. Para eu desenhar um retângulo nessa orientação, eu preciso digitar menos 3, menos 80. Desenhei um triângulo da esquerda para a direita e para baixo. A outra posição possível seria aqui nesse quadrante, esse último quadrante, que seria um retângulo que se inicia aqui no eixo 0, um retângulo que inicia aqui e ele caminha para a direita e para baixo. Tá vendo? O retângulo começa aqui, ele começa no eixo X a caminhar para a direita, então vai ser positivo. Mais 10, mais 30, mais 40, até chegar em 80. E a espessura da porta é de 3 centímetros, ou seja, os 3 centímetros vai ser para baixo. Então vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Consigo desenhar um retângulo nessa orientação. 80, positivo, porque está indo para a direita, vírgula, para mudar o eixo, e menos 3, porque está indo para baixo. Consigo desenhar um retângulo nessa orientação no AutoCAD. Chamei o comando retângulo, especifiquei o início do ponto, 80 menos 80, vírgula, menos 3. Aqui, ó, tá vendo que na hora que eu especificar a base do ponto, não foi aqui no eixo 0, foi um pouco à frente. Vamos de novo. Vamos chamar o comando retângulo no atalho. REC, retângulo. Especificar a base do ponto, 80, vírgula, menos 3. Desenhei nesta orientação.
vamos aqui para a prática, então. Vamos desenhar as portas dos quartos, cozinha, sala e banheiro. Aqui no quarto, eu vou imaginar meu plano cartesiano aqui, ó. Porque a minha porta vai nascer aqui, exatamente nesse ponto. Se a porta vai nascer aqui, eu vou imaginar o eixo X e vou imaginar o eixo Y. Vou chamar o comando retângulo e especificar a base do ponto. A orientação vai ser essa. Ou seja, sempre começo a digitar o eixo X. Sempre o eixo X é o primeiro eixo a ser especificado. Ele está indo para a direita ou para a esquerda? No eixo X ele está indo para a direita. Ou seja, o 3 vai ser positivo. Ele está indo para baixo ou para cima? Se está indo para baixo, então é menos 80. Então, vai ser 3, menos 80. Desenhei aí a porta do meu quarto. Agora vamos desenhar a porta deste outro quarto. A porta fica nesse ponto. Quais serão as coordenadas que eu devo digitar? As coordenadas que eu devo digitar, primeiro, se o ponto de início aqui, se o ponto de início é aqui, e ele está indo para a direita, o eixo X vai ser positivo, ou seja, mais 80. Seria menos 80 se ele estivesse indo para a esquerda. Então, vai ser mais 80. A espessura da porta é de 3 centímetros, né? Então, vai ser mais 3, porque está indo para cima. Se estivesse indo para baixo, menos 3. Então, será 80,3. Desenhei minha outra porta. Isso aqui é só uma linha imaginária para representar o meu plano cartesiano. Agora a porta do banheiro. Qual que é a medida da porta do banheiro? 80. Só confirmando aqui, ó. 80. Porta do banheiro. O retângulo terá essa projeção. Ele vai caminhar para a direita e para cima. Para a direita e para cima. Ou seja, mais 3 e mais 80. 3,80. A porta da cozinha. A cozinha, o retângulo iniciará aqui e ele seguirá o seguinte caminho. Irá para a direita no eixo X e para baixo no eixo Y. Ou seja, 3, menos 80. E na porta da sala, menos 80 não. Lembrando aí que a porta da cozinha é 90. Então, no eixo X é 3, que é a espessura da porta. Ele está caminhando para baixo, no eixo Y é 3 menos 90. 3, menos 90, Enter. E aqui a porta da sala também tem uma abertura de 90 centímetros. Chama o comando retângulo. No eixo X estará caminhando para a direita, ou seja, 3. No eixo Y estará caminhando para cima, 90, positivo. Temos aí as projeções dos retângulos das portas. Irei fazer, lembrando aí que as portas é feito por 3 elementos, que é o retângulo, uma linha e um círculo. Então, vamos fazer a delimitação das portas. Uma linha aqui, outra linha aqui, delimitando a porta, outra linha aqui, delimitando a porta, outra linha delimitando a porta do ambiente externo e outra linha aqui delimitando a porta da cozinha com o ambiente externo. E, por fim, o último elemento, que é o arco da porta. O arco da porta
temos aqui a ferramenta arco, mas vocês podem ver que tem diferentes tipos de arco. Então, vocês têm a opção de decorar qual tipo de arco que é necessário para fazer a porta, ou utilizar a ferramenta círculo combinado com a ferramenta aparar. Ou seja, com a ferramenta círculo, você cria um círculo com raio de 90 centímetros e você automaticamente desenha o arco da porta. E para apagar o restante é só selecionar a porta e a parede e aparar o restante do círculo. Aí você consegue desenhar um arco de 90 centímetros. Chamei um círculo, peguei aqui no início da porta, digitei o raio de 90, Enter, selecionei a porta, selecionei a parede, comando aparar, Enter. Lembrando que o comando aparar funciona de diferentes formas em diferentes versões do AutoCAD. Meu AutoCAD a versão é 2021, então o meu aparar funciona dessa maneira. Se o seu AutoCAD aí é de outra versão, lembre-se de entender como é que funciona o aparar. Banheiro, círculo, o arco do banheiro. Vou pegar aqui o início do ponto onde nasceu a porta. Vou criar um círculo com um diâmetro com um raio de 80 centímetros. Da mesma maneira do quarto, círculo com diâmetro de 80. E nesse outro quarto, círculo com diâmetro de 80. Eles aqui se cruzaram, vamos ver se não vai me atrapalhar. Selecionei a porta e a parede, comando aparar, Enter. Selecionei a porta e a parede, comando aparar, Enter. Selecionei a folha da porta e a parede, comando aparar. Deu errado, vamos de novo. Vou criar um círculo a partir da base da porta de 80 centímetros, Enter. Selecionei a folha da porta, selecionei a parede, comando aparar, Enter. Está aí a representação das minhas portas com os 3 elementos: retângulo, linha e arco.